Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para comentar se Paulo ele era casado, viúvo, solteiro. Então, o que a igreja fala sobre Paulo? Isso surgiu porque um protestante, citou, a história eclesiástica. Como sempre, os protestantes eles tiram o texto fora do contexto, eles não entendem nada de catolicismo. Tá? Até no meio protestante há uma discussão se Paulo era solteiro ou casado, ou era viúvo ou divorciado. Mas o que a Igreja Católica defende, tá? Se você não quiser ver o vídeo inteiro, é que Paulo ele era celibatário. Se você é católico, sabe que é celibato, não precisa ir adiante. Já pode fazer outra coisa. Agora, se você quer entender se Paulo era realmente casado e celibatário, continue vendo esse vídeo. Vamos pedir a Deus aqui que ilumine a todos nós, que seja muito proveitoso esse nossa conversa. Né? Então, o que acontece? Toda discussão é gerada a partir da primeira carta de Coríntios, ao qual Paulo diz que seria preferível que as pessoas permanecessem, os solteiros e viúvas, permanecessem como ele. Em cima disso vem a questão: Paulo era casado, solteiro, viúvo ou divorciado? Tem gente que defende que Paulo era divorciado, que ele largou tudo para seguir Jesus. Ele se divorciou da mulher, tanto é que citam até o versículo 19 e 15 desse capítulo para dizer que Paulo estava advogando em causa própria. Porque se você for parar para pensar, quando Paulo vai para Damasco, né, e ele se converte, ele até voltar para né, se encontrar com a esposa, né, demora só 17 anos. Se ele tivesse esposa e ela estivesse em Jerusalém. Então é aquela coisa, Paulo falou, olha, eu vou ali, comprar um cigarro e volto já, e 17 anos depois é que ele volta para Jerusalém. Se você for lá ler Gálatas 1, versículo 18 e Gálatas 2, versículo 1, é isso que acontece. Então tem gente que fala, olha, Paulo, a mulher dele não aceitou a conversão dele, então eles se divorciaram. Beleza, é uma teoria válida? Por mim, tá tranquilo, não interfere em nada do que eu acredito em Paulo. Outros falam, não, a mulher não se divorciou, ela acompanhava ele. Beleza. Isso também não quer dizer nada. Ah, Paulo é solteiro. Isso também para mim não quer dizer nada. O que a igreja pega é que Paulo era celibatário. É um carisma, é um dom dado por Deus, que não é só de mera vontade humana. Tá? Não é questão. Por exemplo, vou dar aqui casos de celibato de pessoas que são casadas. A Igreja Católica Oriental, que faz parte da Igreja Católica, que segue o Papa Francisco, atual Papa Francisco, os sacerdotes lá são casados, correto? São casados. Agora, aqueles que vivem vida celibatária, eles chegam ao episcopado. Outro exemplo maravilhoso que a gente tem dentro da Igreja Católica, de um casamento ao qual o casal vivia em celibato. Foi os pais de Santa Teresinha, o Luiz e a Zélia, que viveram 10 meses em celibato, em castidade. Então a pessoa ela pode ter contraído matrimônio e falar, a partir de agora eu quero ser celibatário. Não tem problema nenhum isso. É claro que há de ter um comum acordo entre esse casal. Outro exemplo disso, para nós católicos, é Nossa Senhora e São José.
Entendeu? Então, né, vários padres da igreja, né, foram a favor do celibato. São Cipriano, São Atanásio, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, São Jerônimo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, gente, tá? Ele vivia em concubinato com a mulher, teve um filho com ela, que era Deodato. Mas depois que ele se converte, ele defende o celibato e se torna celibatário. A gente está falando de um cara que teve um filho com a mulher fora do casamento. Então a gente não pode confundir, né, solteiro, virgindade, com celibato. Todo virgem pode ser um celibatário, mas nem todo celibatário será virgem. Todo solteiro pode ser um celibatário, mas nem todo celibatário será solteiro. O cara pode ser solteiro e viver de fornicação, como vivia Santo Agostinho. E aí, depois que ele se converte, ele se torna celibatário. Agora vamos voltar ao caso de São Paulo. Tá? Vários pais da igreja dizem que Paulo era casado. Entendeu? Clemente de Alexandria fala isso no Miscelâneas, livro 3, quando ele fala sobre casamento. Origens de Alexandria, né, Epístola aos Romanos, né, também cita isso, que Paulo era casado. E o mais antigo é Santo Inácio, o bispo de Antioquia, que conheceu São Paulo e diz que ele é casado. Pedro e Paulo e o resto dos apóstolos eram homens casados. Ele só faz exceção para João Evangelista. Ele cita João Evangelista como não casado, Timóteo e Tito. E João Batista como não casados. Como viver a castidade perfeita. Entendeu? Então, o que acontece? Não tem problema nenhum. Podiam ter todos os 12 ter sido casados, não ia ter problema. Para nós católicos, não, porque nós entendemos o que é celibato. Nós temos essa compreensão do que é celibato. Então vamos ao Clemente de Alexandria, quando ele escreve Miscelâneas, que é citado, né, por Eusébio de Cesareia no seu livro História Eclesiástica. Né? Ele cita que, né, inclusive, que Pedro e Filipe criaram filhos. Né? Aliás, Filipe tinha até filhas. E Paulo, né, dirige-se numa carta à sua esposa. Essa carta tem gente que diz que é a carta que, né, nós não temos direito a levar uma mulher crente, segundo os protestantes, é mulher crente, mas na verdade é irmã, né? Mas deixa isso para lá que a gente vai tocar isso mais adiante. Entendeu? Mas é aquela coisa, se Paulo tivesse divorciado, como é que ele ia levar essa mulher? Mas beleza, é o que é citado ali. Isso, né, por meio protestante, fica difícil discutir. Porque o protestante, o que acontece? Ele pega essa parte, né, de mulher e irmã e bota esposa crente. Tá? Ele bota a Delphi como, que significa irmã, como crente. Isso é completamente adulterando o texto. Tá? Para dizer que os apóstolos não praticavam celibato. A função satânica é essa. Então, dentro da Bíblia de Satanás, que é a Bíblia protestante, você não tem como debater isso, porque o protestante não tem essa capacidade de entender o que é o celibato. Esse dom de Deus que é dado pelo Espírito Santo, até porque lá o Espírito Santo é um espírito de confusão. Né? Eles não se entendem,
e fazem coisas que nem o diabo fez, que é adulterar a Bíblia e criar uma Bíblia de Satanás. O livro protestante, com os 7 livros a menos, vocês podem crer que aquilo ali é a Bíblia de Satanás. Tá? Eu sempre falo, olha, a Bíblia fora da Igreja Católica ela é menos que papel higiênico. Até Satanás a usa e usou para fazer essa Bíblia. É uma pseudo-Bíblia. O que eles não leem, tá? Que Clemente de Alexandria explica, é que as mulheres não eram tratadas como esposas, e sim como irmãs. Essa parte eles pulam convenientemente. Para você ver o grau de satanagem, né, da escolinha demonical. Isso existe desde o princípio, lá com Jesus. Essas mulheres, irmãs, que assistem os apóstolos. É só abrir Lucas capítulo 8, gente, versículo 2 e 3. Onde com os apóstolos estavam algumas mulheres. Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras que assistiam os apóstolos. Vai dizer que todas essas mulheres eram casadas com os apóstolos. Vai dizer que Maria Madalena era casada com Jesus. Vai dizer que é como o Martinho Lutero, que dizia que Jesus vivia de fornicação. Quer dizer, era um surubão gospel no tempo de Jesus na cabeça desse povo. Só pode. Não tem outra definição. Então, meu irmão e minha irmã, é assim, né? Você segue a opinião desses caras que seguem a Bíblia de Satanás, ou dos santos, os pais da igreja, porque Tertuliano, Jerônimo, Isidoro, né, afirmam categoricamente que ali é irmão, o relacionamento de irmãos. Isidoro de Pelusi, né, ele fala isso. Que eles estavam ali para cuidar dos bens dos apóstolos, para cuidar de alimentar os arautos da pobreza. Que eram mulheres castas, mulheres celibatárias. Mas aí, cara, você escolhe com quem que você quer ficar. Se você quer ficar lá com a escolinha de Satanás, entendeu? Ou com a igreja de Jesus Cristo de 2000 anos. Aí vai do seu gosto. Entendeu? Aí vai do gosto de cada um. Cada um segue, eu falo, o protestantismo bom é esse, que cada um lá segue o Cristo que quiser. Não tem preocupação com a verdade. É um Cristo à la carte, é um Cristo, né, que não condiz com a realidade das coisas. Então, meu irmão e minha irmã, é isso que a gente tem que refletir. Quando chegarem para vocês falarem, a Igreja Católica diz que Paulo não era casado. Não, a Igreja Católica diz que Paulo era celibatário. É diferente. Então mistura alho com bugalhos. Entendeu? Não vem colocar dentro da doutrina católica coisa que ela não disse. Até porque também dentro da Igreja Católica se discute isso. Né? Há essa discussão que é preciso ser levada a sério, mas os caras realmente ficam com essas firulas, essas coisas que não levam a nada, distorcendo o que a Igreja Católica prega, tirando textos de contexto para arrumar pretexto. Essa que é a realidade, meu irmão e minha irmã, que tem que ser encarada. Então, né, para você que me assiste aí, bota aí seu comentário aí, o que você acha disso. Eu sempre leio todos, tá? Eu vou lendo, eu posso até não responder, mas que ler, eu leio. Tá? É importante que as pessoas também falem sobre isso. Né? Para que a gente firme a nossa doutrina e não caia nessas armadilhas que
os filhos lá da serpente ficam querendo botar na gente. Entendeu? É isso que a gente tem que ter na nossa concepção, na nossa fé. Então, chegar lá, Paulo era casado, Paulo era solteiro, Paulo era viúvo, Paulo era divorciado. Não me interessa. O que interessa é que Paulo era celibatário. Ele, ele largou tudo para servir melhor a Jesus. Isso é um dom do Espírito Santo. Agora, por que nossa igreja não tem gente celibatária? Gente que larga tudo para servir Jesus? Esse é que é o detalhe técnico. Por que não existe isso lá? Essa é a questão que as pessoas têm que se fazer. Então é isso aí, meu irmão e minha irmã. Né? Eu espero que vocês tenham gostado aí da, da catequese. Como eu falei, deixe aí seus comentários. Compartilhe nas redes sociais. É importante compartilhar essa rede social. Você faz o seu serviço de evangelização. A gente está precisando desse serviço de evangelização. Né? E a gente se comprometa com a verdade. Entendeu? Não com essas firulas aí que o nego fica botando aí, né? Que não tem nada a ver com a verdade do Evangelho, nada a ver com a verdade de Jesus Cristo. Né? Então, que Deus abençoe a todos. Eu vou deixar aqui, né, para quem quiser ler. Né, tá tudo aí. Aliás, eu vou deixar na descrição os links para você pesquisar. Tem até um muito bom falando sobre o celibato desde o começo da história da igreja. É claro que isso é uma evolução, gente. Né? É uma evolução que ocorre dentro da igreja. Então, eu recomendo também Les Origens Apostólicas do Celibato Sacerdotal do padre Christine Cochin, que foi um jesuíta francês que estudou profundamente o tema. Tá? E do Afonso Stinkler, né? Celibato Eclesiástico, História e Fundamentos Teológicos. Foi um cardeal que também escreveu isso. Procure aí, se você conseguir achar esses livros. Eu vou deixar aqui o link na descrição aqui sobre o celibato para vocês lerem. Né? Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.